Lula é um preso político, como dizem os petistas, Márcio? Na minha opinião, não. É um preso porque cometeu crime contra o Brasil. Está condenado, e o cidadão brasileiro que cometer crimes, na minha opinião, deve pagar. Porque aí os petistas vão falar, mas é porque ele está falando isso porque ele é Bolsonaro. Não, nem apoia Bolsonaro, nós temos candidatura própria, né? E eu entendo que deveria estar preso não só ele. Eu entendo que o Aécio Neves, do PSDB, então vamos inverter, deveria estar preso Não também. devemos ter bandidos de estimação. Eu não tenho bandido de estimação. O meu discurso é de combate à praga da corrupção, seja quem for, seja o Lula, seja o Aécio, seja o que o Rodrigo Janot chama no Brasil o chefe da quadrilha que tomou conta do nosso país, chamado Michel Temer. E como foi o governo Beto Richa, com toda sua lista de encrencas, né? A performance do governador Beto Richa foi um governo que, olha, que não vai deixar saudade nenhuma para o povo do Paraná. Um governo de propaganda, um governo de manipulação da opinião pública, que pouco fez e quando fez para agir contra os interesses do povo paranaense. Batendo literalmente em professor, sangrando, tirando dinheiro da Previdência, dinheiro que eram dos servidores públicos, né? Aumentando carga tributária do pequeno empresário, além dos gravíssimos escândalos de corrupção que já estouraram antes e estão estourando agora, né? Inclusive com a reportagem agora da Isto É, nessa semana muito grave, né? Eu assinei, inclusive, as duas CPIs, uma que para investigar a questão do desvio de verbas públicas da Operação Quadro Negro das escolas do Paraná e outra da Receita Estadual, além da Lava Jato pegando ali a questão do pedágio agora recentemente. Uma das grandes preocupações dela é tentar consertar essa relação do governo com o funcionalismo público. Essa necessidade que existe de rever esse conceito sobre a reposição inflacionária. Você imagine você, a pessoa, o cidadão que está em casa, ficar 3 anos e sem expectativa de futuro, sem nem a reposição inflacionária. Quanto que aumentou o mercado, né? Os gastos normais do cidadão, e os servidores públicos estão há 3 anos sem receber a reposição inflacionária, que é o que nós chamamos de database. Agora, você integra a bancada independente. Mas assim, a nossa bancada se forma por alguns deputados que têm algum tipo de postura. Não queremos cargos da governadora Cida Borghetti, não queremos benesses para que nós não tenhamos, né, a obrigação de votar alinhado com o que ela acha que é certo. Então, continuamos assim. Essa questão de aumentar agora, Caio, é muito oportuno às vezes para alguns deputados, né? Porque tem parlamentares também que votam e se posicionam muito de acordo com a conveniência do momento, né? Era muito fácil dizer amém antes, agora por uma questão pré-eleitoral, podem ter outro tipo de posicionamento. Não, o nosso continua sendo o mesmo. Fica melhor na fotografia diante dos eleitores, né? O sofrimento que as pessoas têm tido em Cascavel com a questão da saúde pública, ela é realmente lastimável. O que não pode, Caio, é continuar um cidadão ir para uma UPA que o Ministério da Saúde diz que ele pode ficar no máximo 24 horas numa UPA, ficar 19 dias numa UPA, Caio, e morrer depois. Então, é um empurra entre prefeito e governo do Estado. Pensando nisso, Caio, o que eu fiz agora? Faz 2 semanas eu protocolei no Tribunal de Contas e no procurador, na Procuradoria Geral do Estado, pedindo que, olha, apresentei todas as denúncias que nós temos, porque, Caio, nos últimos 3 anos, as informações coletadas pela CPI e que está inclusive no portal da Prefeitura, foram 734 pessoas mortas nas UPAs. É uma barbaridade. Isso é uma barbaridade, isso é um crime. O transtorno do espectro autista, né? Qual é o tamanho desse problema no Paraná que despertou a sua atenção e a sua preocupação? Caio, o problema do autismo é maior, mas muito maior. Do que o número de pessoas, né, que sofrem do problema em si. Cara, e muito maior do que o cidadão que está em casa, que não tem esse problema, que não vive essa realidade, do que você pensa, do que nós pensamos, do que eu pensava. Eu que sou pai de 3 filhos, e quando uma mãe chega e mostra fotos do filho dela, Caio, todo roxo, de ele se automutilar. Então, assim, você pensa que o autista é aquela pessoa mais retraída, que era o que eu pensava, né? E aí o tamanho do preconceito em torno dessa causa, Caio. É porque é uma doença ainda muito pouco conhecida de um modo geral, em todo sentido, né? E o poder público, Caio, absolutamente ausente do problema e sem querer conhecer também. Estamos tentando ajudar para dar voz para essas pessoas que estão sofrendo com esse problema. Graças a Deus, nesses 3 anos e meio de legislativo estadual, eu apresentei mais de 70 projetos de leis e nós já aprovamos, são leis de minha autoria, mais de 10 leis no estado do Paraná. Tornozeleira eletrônica, né? Que obriga ao preso que tenha condições financeiras a pagar o equipamento, né? 16 milhões de reais, Caio. Gasto todo ano
dinheiro do povo só com preso que usa tornozeleira Isso no eletrônica. Paraná, né? No Paraná, por ano. Então é um absurdo. Aprovamos essa lei Ele está também. faltando na saúde. Exatamente. Né? Questão da segurança pública. Aliás, a área que você, como policial federal, conhece como ninguém. O governo do Paraná foi um governo de propaganda, de enganação. Nós temos milhares de viaturas que dependiam apenas de um pequeno conserto, que não estão sendo consertadas, e o governo optou por comprar 1.000 viaturas. Por quê? Não dá para fazer propaganda consertando viatura, mas dá para fazer propaganda comprando viatura. Tenho a grata satisfação, o orgulho de ter sido policial militar 10 anos e meio. Você foi da PM inicialmente, fui da PM, hoje sou policial federal e participei, Caio, dias atrás, 2 meses atrás, do 3º Encontro Nacional dos Policiais Federais. E a Federação Nacional dos Policiais Federais encomendou uma pesquisa para saber o que é, nesse momento, que a população mais repudia, o maior problema que a população vê no Brasil, né? E os 2 problemas mais graves que a população vê no Brasil nesse momento, Caio, são, evidentemente, a prática maldita da corrupção, né, que mata as pessoas mais do que qualquer outro crime. E pela primeira vez nessa pesquisa que a gente fez, Caio, a segurança pública ultrapassa a questão de saúde pública. O bandido bom é bandido morto, só que é o seguinte, os bandidos não vão ser mortos. Eles vão ser recolhidos a um sistema carcerário, falido, totalmente falido. É um raciocínio equivocado. Porque o cidadão que está lá preso hoje, que são milhares de pessoas, amanhã... Em condições subhumanas? Amanhã ele vai estar morando do lado da tua casa de novo, vai estar ali passando na tua rua e frequentando as escolas que o teu filho frequenta. Não se recuperou? O Brasil se transformou, né, num país, em muitos casos, de privilégios. Essa questão do foro privilegiado. Uma vergonha para a nação, uma vergonha para o Brasil. Eu sempre digo assim, que o pior problema do Brasil, né, além de privilégios que não se justificam, é a prática da corrupção, que é o que mais faz com que a população sofra.